Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje são os ossos dos membros superiores. Eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vinda ao canal Anatomia Etc. A aula de hoje é mais uma revisão, então. Nós vimos na aula passada sobre os ossos que fazem parte da cintura escapular, ou símbolo do membro superior, e hoje a gente vai revisar os ossos do membro superior, com exceção das mãos, porque a gente vai usar uma outra aula só para falar dos ossos das mãos, ok? Esse conteúdo faz parte de um curso de Anatomia e Fisiologia do Sistema Esquelético. Se você tem interesse em um conteúdo como esse, mas muito mais aprofundado, com mais detalhes, tudo aquilo que você precisa para realmente entender aí o sistema esquelético e principalmente memorizar os acidentes ósseos, isso tudo vai estar disponível no meu curso. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site Anatomia Etc. para você conferir se quando você assistir esse vídeo aqui, se o curso já está disponível, ok? Sem mais delongas, vamos para o assunto da aula, que são então os ossos do membro superior. Relembrando, eu falei isso na aula passada para vocês, que os nossos membros superiores, eles fazem parte de uma divisão aí funcional do nosso esqueleto, que é o esqueleto apendicular. A gente tem o esqueleto axial, que são aqueles ossos que estão no eixo, né, no centro do corpo, crânio, coluna vertebral, costelas e osso externo. A gente tem também o esqueleto apendicular, que são os ossos dos membros superiores e inferiores e seus respectivos cíngulos ou cinturas. Hoje, então, a gente vai falar exclusivamente sobre o membro superior e já vamos dar uma olhadinha nele aqui no programa 3D. O nosso membro superior, ele vai ser dividido aqui em três partes, ok? Nós temos o braço, o antebraço e a mão. Quando a gente começa a estudar anatomia, a gente percebe que a gente usa os termos errados, né, popularmente. Então, se a gente estivesse se referindo, né, a todo o membro superior, né, a toda essa estrutura aqui, a gente vai chamar isso de membro superior e não de braço, né? O pessoal fala, meu braço. O que é braço na anatomia? Braço é só essa região aqui compreendida entre o ombro e o cotovelo, tá? Isso aqui é braço. Entre o cotovelo e o punho, nós temos o antebraço. E aí, daí por diante, a gente tem a mão. No braço, gente, a gente tem um osso único. Lembrando que a gente tem dois membros superiores. Mas no braço, a gente vai ter um osso único que é chamado de húmero. No antebraço, nós temos dois ossos, que é o rádio e a una. O rádio é o osso mais lateral e a una é o osso mais medial. E depois a gente vai ter os ossos da mão, que a gente vai desmembrar eles melhor numa próxima aula. Vamos começar dando uma olhadinha nas características principais em alguns acidentes ósseos do osso do braço, que é o osso húmero. Esse aqui é um húmero direito. Ele é um osso longo, tá bom? Que tem uma extremidade, uma epífise proximal, uma outra epífise, né? Uma outra extremidade distal e um prolongamento que a gente chama de diáfise ou corpo aí do húmero. Essa estrutura mais arredondada na epífise proximal do húmero é chamada de cabeça. Então, aqui a gente tem a cabeça do húmero, que é um acidente ósseo aí arredondado, né? Uma proeminência arredondada. A cabeça do húmero, ela articula com o acidente da escápula que a gente viu na aula passada, que é a cavidade glenoidal. E é por isso que essa articulação aqui se chama articulação gleno-humeral, porque é a cavidade glenoidal da escápula com a cabeça do húmero, articulação gleno-humeral, que é a nossa articulação do ombro, é uma articulação rasinha para permitir uma grande amplitude de movimento. A gente precisa ali de uma série de músculos para ajudar a estabilizar essa articulação, exatamente porque ela é bem rasa e que são os músculos do famoso manguito rotador que a gente tem aí fazendo essa estabilização entre a escápula e o húmero na articulação gleno-humeral, ok? Nós temos aqui também, então, dois tubérculos no húmero. Deixa eu entrar aqui numa vista que vai mostrar alguns dos acidentes ósseos. Então, aqui, ó, pintadinho em verde, cabeça do húmero, tá? E aí a gente tem dois tubérculos, tá vendo? Esse marronzinho
e vou virar ele aqui, ó, a gente tem um rosa aqui também. O tubérculo, ele vai ser uma proeminência, tá? Então, a gente tem o tubérculo menor, que é mais anterior, e temos um tubérculo maior, deixa eu virar o osso aqui, ó, tô girando ele. Esse aqui é o tubérculo maior do húmero, ok? Vamos lá para a epífise distal, que é a outra pontinha do osso, onde a gente tem mais alguns acidentes que eu gostaria de destacar nessa aula aqui. Nessa pontinha aqui, deixa eu entrar na vista de acidentes ósseos também. Vejam que a gente tem uma estrutura aqui que parece um carretel, né? Carretel, assim que fala, de linha. Na verdade, isso aqui funciona como uma roldana, tá bom? Se chama tróclea. Aliás, o nome tróclea, se eu não me engano, a origem dele tem relação aí com a questão de roldana. Isso aqui, essa estrutura, essa tróclea do húmero vai ser importante para um movimento da articulação do cotovelo, que é esse movimento de flexão e extensão, movimento em dobradiça. Então, essa aqui é a tróclea do húmero, e do lado da tróclea do húmero a gente tem uma bolinha que se chama capítulo do húmero. O capítulo do húmero, ele é mais lateral, tá bom? Lembrando que aqui, ó, a gente tem uma vista anterior do húmero direito. E aí a gente tem mais dois acidentes aqui, que são acidentes palpáveis e bem conhecidos também, que são chamados de epicôndilos. Aqui a gente tem um epicôndilo, que é o epicôndilo medial, e aqui temos o epicôndilo lateral. Os epicôndilos, eles são palpáveis nas laterais aqui do cotovelo. Não confundam com essa ponta maior aqui. Essa ponta maior do cotovelo, a gente já vai ver o nome dela, faz parte da ulna, tá? De outro osso. Do húmero, essas pontinhas laterais, que são os epicôndilos. Aqui a gente tem inserção de uma série de músculos que fazem parte do nosso antebraço. E a gente tem uma ocorrência aí relativamente comum, que é uma inflamação dessas estruturas, desses tendões que se inserem nos epicôndilos, e essa condição é chamada de epicondilite. Então, a gente tem uma epicondilite medial, que é quando a gente tem uma inflamação das estruturas que se inserem no epicôndilo medial, e temos a epicondilite lateral, que é a inflamação dessas estruturas que se inserem no epicôndilo lateral, ok? Virando o húmero aqui para trás, estamos na epífise distal, né? No terço distal aqui na extremidade distal, aliás, do húmero, a gente tem uma depressão que se chama fossa do olécrano. Guardem esse nome, olécrano, porque ela é uma fossa onde o olécrano, que é um acidente ósseo da ulna, vai se encaixar aí e também vai fazer parte desse movimento que eu comentei com vocês, o movimento de dobradiça aqui da articulação do nosso cotovelo. Vamos já falar do rádio da ulna, então? Então, aqui, ó, no antebraço, falamos do húmero, osso do braço. No antebraço, a gente vai ter o osso rádio e a ulna. Lembrem sempre da posição anatômica, tá bom? Porque se a gente mudar de posição, a gente perde as referências para saber posicionar os ossos. Então, lembrem sempre da posição anatômica. A pessoa tá de pé, né? Ereta, com os olhos voltados para o horizonte, com os membros superiores estendidos, com as palmas voltadas para frente, tá? Então, nessa posição, a gente tem aqui o osso mais lateral, mais longe da linha média, é o rádio, e o osso mais medial, que está mais próximo aqui da linha média, é a ulna, ok? Macetezinho para lembrar, já comentei em outras aulas com vocês, o rádio é o que está ali do lado, né, na direção do nosso primeiro dedo aqui do polegar. Então, o rádio é o que tem a antena, tá bom? É um macete meio antigo, né? Porque hoje em dia quem tem rádio com antena, mas é um macete que ainda ajuda a gente a lembrar o posicionamento desses ossos. Vamos começar falando dele, então, do osso rádio, e depois a gente vai para a ulna. Vou entrar aqui na vista dos acidentes ósseos. Mais uma vez, ele é um osso longo e ele é um osso mais simples, que tem menos acidentes do que os outros. Eu vou destacar aqui em verdinho, na epífise proximal, a gente vai ter a cabeça do rádio, o colo do rádio logo abaixo da cabeça, e aqui a gente tem uma proeminência que é chamada de tuberosidade do rádio, ok? Então, tuberosidade do rádio. Lá na parte distal do osso, a gente vai ter
um acidente ósseo aqui, uma pontinha, tá vendo? Que se chama processo estiloide do rádio, que é palpável aqui na região, um pouco acima da região do punho, tá? Processo estiloide do rádio. Enquanto na ulna, aqui a gente vai ter alguns acidentes ósseos a mais, e eu vou destacar para vocês já um que tá posterior aqui na ulna proximal, que é o olecrano. Esse sim é a ponta maior do cotovelo, tá bom? Então essa pontona que a gente sente aqui no nosso cotovelo é chamado de olecrano e fica localizado na nossa ulna, tá? É um osso do antebraço. E é por isso que a gente tem a fossa do olecrano, porque vejam o formato da ulna proximal aqui. Ela tem um formato de C, tá vendo? Ou de uma chave de boca. E esse Czinho, ele se encaixa lá na tróclea do úmero, tá bom? Tanto que essa região aqui, ó, que eu acabei de destacar, se chama incisura troclear, porque é a região da ulna que se encaixa na tróclea do úmero. E aqui nós temos o olecrano, e por isso que lá no úmero a gente vai ter a fossa do olecrano, tá? Então, na ulna proximal, olecrano e incisura troclear. Lá na mão, a gente vai falar um pouco mais desses ossos numa aula específica de ossos da mão, mas de maneira geral, a gente tem esses ossos menorzinhos aqui, ó, que são os ossos que genericamente, né, juntos, são chamados de ossos do carpo. Na próxima aula a gente fala sobre o nome individual de cada um deles. A gente vai ter também esses ossos aqui que fazem parte da mão também, que são os metacarpos, e depois nos dedos temos as falanges, ok? Na próxima aula eu vou abordar com mais detalhes os nomes exatamente de cada um desses ossos aqui. É isso aí, pessoal, essas foram os principais características, os principais acidentes ósseos que eu gostaria de destacar aí dos ossos que fazem parte dos membros superiores. Antes de fazer a revisão, vou dar uma pausa rápida aqui para dizer para vocês, se você está gostando dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal, e manda também o seu comentário dizendo se você está gostando dessas aulas aí nesse formato, se você não está gostando e se você tem a sugestão de outros órgãos ou outras estruturas do corpo humano que você gostaria de ver nesse formato de aula, de revisão, ou mostrando aqui no programa 3D, ok? Espero então, o seu joinha dá agora e manda o seu comentário agora também, para eu saber aí, para eu receber um feedback de vocês. Lembrando que se você quiser um conteúdo mais aprofundado ainda, referente a esse assunto aqui, sistema esquelético, a gente vai ter um curso disponível de anatomia e fisiologia do sistema esquelético, onde eu vou abordar a anatomia, abordo um pouco de fisiologia, abordo um pouco de histologia e vou falar bastante sobre acidentes ósseos, dando vários macetes para vocês conseguirem aprender e memorizar esse conteúdo de verdade, não só fazer aquele decoreba para você conseguir fazer uma prova e que depois você esquece tudo, tá bom? Então, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo, site, anatomia, etc, para ver se o curso já está disponível quando você assistir esse vídeo aqui, ok? Revisando então, os ossos que fazem parte aí do nosso membro superior são o úmero no braço, o rádio e a ulna no antebraço, e na mão a gente vai ter aí os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges, que a gente vai abordar com mais detalhes na próxima aula. O úmero, então, é o osso do braço, né? No braço a gente tem o osso único. Destaquei para vocês aqui a cabeça do úmero e dois tubérculos. O tubérculo menor, que é mais anterior e menor, e mais posteriormente nós temos o tubérculo maior do úmero. Na região distal aqui do osso, a gente vai ter a tróclea, que vai ser aí, vai atuar como uma roldana, o capítulo do úmero, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Lá atrás, na epífise distal, a gente tem a fossa do olecrano. No antebraço, então, no osso rádio, na região mais proximal,
a gente tem a cabeça do rádio, logo abaixo da cabeça o colo do rádio e temos aqui também uma tuberosidade, a tuberosidade do rádio. Lá na parte distal do osso temos o processo estiloide do rádio. Na una proximal, a gente vai ter aqui, ó, a incisura troclear, que vai encaixar na tróclea do húmero, o olecrano, aquela ponta maior do cotovelo, e na una distal, até esqueci de comentar antes com vocês, a gente também tem o processo estiloide aqui, que é o processo estiloide da una. Na mão, temos os ossos do carpo, os metacarpos e nos dedos, as falanges. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não deu ainda, dá o seu joinha. Se não mandou o seu comentário ainda, manda também dizendo se você gostou ou não. E aí, numa próxima aula, a gente vai falar especificamente de ossos das mãos, ok? Não esquece de conferir também o site Anatomia Etc. aqui embaixo para ver se o curso já está disponível caso interesse você. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.